Fora do Rex. E aí, vizinhos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Estamos de volta, conforme prometido, hein? Isso é novidade aqui no podcast. Uau, a gente cumpriu uma promessa! Quando a gente começar assim, né? A gente cumpre nossas promessas, tá? Somos homens de palavras. Ai, gente, olha, eu já me desculpo aqui no começo, que eu tô com uma tosse terrível. Se eu começar a soluçar no meio disso aqui, vocês vão testemunhar uma cena terrível. Mas eu peço desculpas antecipadas, porque eu não prometo nada. Mas sejam muito bem-vindos novamente ao Realidade Alterada. Eu sou o Roberto Calterruccio e estou aqui com o meu queridíssimo Henrique Abreu. Olá! O Henry. Hoje, como vocês podem ter percebido, nós não temos convidados pela primeira vez aqui no Realidade Alterada. Nós estamos, né? Não é nem questão disso, a gente está testando, né, algumas mudanças. Então a gente está fazendo aqui o teste para ver como é que seria o podcast só comigo e com o Henrique. A gente espera que vocês, né, gostem, que assistam até o final. E para quem não conhece, o Realidade Alterada é um podcast que a gente fala basicamente de tudo. E dentro desse podcast nós temos vários programas diferentes. Um desses programas é o Fora do Rex. Aqui no Fora do Rex a gente foca em falar de filmes e de séries. E hoje nós falaremos de um filme, que é a continuação aí do Facas e Segredos, né? Seria o Facas e Segredos 2, mais ou menos. Que está sendo chamado como Glass Onion. É isso, Henrique? Isso, tipo, o Entre Facas e Segredos, que em inglês ficou Knives Out, ele se tornou agora meio que uma franquia. Então, ele não tem nenhuma continuação de fato. Seriam, tipo, várias coisas dentro de um grande guarda-chuva, Facas e Segredos. E ele tem sido perfeito pra mim, porque eu não sei se você... É um detalhe, assim, que eu não costumo contar muito, mas eu meio que gosto um pouco de uma autora em específico. Eu gosto bastante... Propaganda! A propaganda, esses aqui não são de nenhuma editora específica, tá? Você pode comprar de qualquer editora. Mas, assim, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Me chamem de old fashioned, me chamam de qualquer coisa, me chamam de brega, de... Ai, nossa, eu não acredito que você gosta de mistério whodunit. Não, gente, eu gosto de mistério mesmo. Pode ser whodunit. Para quem está só ouvindo, o Henrique está mostrando os livros dele, da Agatha Christie, mostrando vários. Que ele é um leitor, né, de... Podemos chamar de filmes e livros, histórias de mistério? Eu gosto muito. Mas não são só esses que eu tenho, gente. Tipo, eu na realidade tenho muito mais. Eu comecei a colecionar esses negócios quando eu tinha, tipo, 16 anos por aí eu, tipo, comecei a... Tão distante. Ai, gente, infelizmente. Enfim, eu comecei eu olhei assim, o primeiro livro dela vendendo, que era O Misterioso Caso da Mansão Styles. E eu fiquei tipo, nossa, interessante esse livro. Vou comprar, todo mundo fala muito dessa tal de Agatha Christie, que ela é boa, não sei o quê. Vamos ver se é bom mesmo. Eu comecei a ver, comecei a ler, assim. Aí eu terminei em um dia, assim. Eu falei, pô, legal isso aqui, né? Deve ter mais, né? E eu tava de férias em Cabo Frio. E assim, eu não sei se vocês podem estar me vendo de qualquer lugar do mundo, Rio, etc. Mas existe apenas uma coisa mais tediante do que, sei lá, você ficar esperando alguma pessoa no consultório médico. Você passar 6 meses, 1 mês em Cabo Frio, sem internet e não conseguindo ir pra praia porque a praia tá lotada. A gente ficou tão dependente de internet, né, de uns tempos pra cá, que quando a gente tá sem ela, realmente, eu só consigo pensar em livro. Geralmente é o que eu faço também. Pois é, mas assim, nem essa questão. Eu, naquela época, nem tinha internet como a gente conhece hoje. Era, tipo, ainda... Verdade. Nem 3G eu acho que tinha. Aí você quer se sentir velho mesmo, continua. Aí eu tô me sentindo velho pra caralho. Mas eu até tinha 3G, mas era tipo... Era aquele 3G que dá vontade de você cometer morrer. Coisas. Eu não sei, o YouTube não gosta dessa palavra.
Por isso que eu tô evitando. Sorry. Relaxa. Mas a gente até ia falar sobre outro filme hoje, só que quando eu vi esse filme em específico, né, que é um filme que tá fazendo muito sucesso na Netflix, ele foi aí, eu não lembro agora os números exatamente, mas bateu uns recordes aí de visualização, que nem foi aquele Não Olhe Pra Cima, né? Tá naquela categoria ali de filme que foi muito visto, e está sendo muito visto ainda. Eu não olho pra cima até hoje, inclusive. Eu dormi no meio do filme, mas tudo bem. Mas é legal, o filme é legal também. Aí, quando eu vi esse filme, né, sendo tão aclamado, não sei se é aclamado, mas visto, visualizado, eu falei, cara, essa aqui é a cara do Henrique, a gente tem que falar sobre e assistir. E valeu muito a pena, né, amigo? Cara, assim, esse filme, eu já tinha gostado do primeiro, eu vi o primeiro no cinema na época, quando saiu, e, assim, eu provavelmente achava que eu era a única pessoa do planeta que tinha visto aquele filme. Tipo, te juro, porque assim, eu fui no cinema, o cinema tava até cheio, e eu assisti, mentira que eu não era a única pessoa do planeta que eu assisti com a minha mãe. Que eu sei que ela gosta também, enfim. Aí eu assisti o filme e tava falando, pô, precisava de mais gente pra conversar com isso, porque não dá pra conversar com a minha mãe sobre essas coisas. Aí eu gostei muito do filme, eu tava, porra, podia ter outro, né? Queria outro. Sim, mas esse filme... Aí eu lembro, tipo, no Natal, em dezembro, né? Nem no Natal, mas em dezembro eu tava tipo, caraca, tô vendo a propaganda desse filme, eu preciso ver esse filme, eu preciso ver esse filme, eu preciso ver esse filme. E aí passou tipo 2 semanas e eu não tinha visto o filme, porque minha vida é louca, sei lá. Sim. Mas a gente tem esse segundo filme justamente porque o primeiro fez sucesso. Se eu não me engano, foram 300 milhões nos cinemas, 400 milhões. Foi um número assim, para um filme que não é blockbuster, né? Com certeza, apesar dos grandes nomes que tiveram, né, os atores. Sim, os atores. Foi um filme que teve muito sucesso. Aí a Netflix comprou a franquia e, se eu não me engano, ela tem, né, o direito de fazer 2 filmes, pelo que eu tava vendo. Esse que ela lançou agora e tudo indica que o próximo já tá em desenvolvimento. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, vamos só aqueles avisos iniciais, né? Só para, se você está escutando a gente pela primeira vez, lembre-se que você pode escutar a gente no Spotify, no Amazon Music ou no Google Podcast. Às vezes você tem um amigo que não tem o Spotify. Eu, essa semana mesmo, fui indicar o podcast para um amigo, ele não tinha Spotify. E aí, a gente, né, achou uma solução nesses outros streamings, posso dizer assim, só no áudio e no Spotify por vídeo também. Além disso, a gente está começando a colocar os vídeos lá no meu canal do YouTube, que virou nosso agora, chamado Realidade Alterada. Todos os lugares é Realidade Alterada. Se você não achar, você também pode procurar a gente lá no Instagram ou no Twitter, no @realidade_fm. E lá vai ter os links, né, de todos os podcasts que a gente fez até então. Beleza? Se você gostou da nossa arte, a nossa abertura, que tá a coisa mais linda do mundo, foi também criação do Andros Dias. O Instagram dele é @DrewThatShit, DREW. Fala com ele lá, encomenda uma arte, seria muito bom pra gente. Acho que, dito isso, podemos começar a falar do filme? Podemos, com certeza. Então, o que eu quero saber de você vai fundo. É o seguinte. De mim? Claro que eu quero saber de você. O que tu achou do filme? Tu não falou pra mim até agora? Eu tô pra te perguntar isso há um tempão já. Eu tô tipo, meu Deus, eu preciso falar com você. Dá uma sinopse primeiro, o que é o filme? Muito bem. Gente, vamos lá. Estamos falando de um filme de mistério. E eu vou spoiler essa porcaria toda. Então... Sim, tem spoilers de Glass Onion. Nossa, esse nome é muito difícil de falar. Glass Onion. Cebola de vidro. A cebola. Ai, não, pra mim ficaria muito melhor se fosse cebola de vidro, só que ninguém ia assistir. A cebola de vidro ia ser um nome meio bem complicado. Entre Facas e Segredos já foi um nome estranho. Então, mas assim... Entre Facas e Segredos é um nome que você vê, tipo assim, pensando como um público geral. Você pega e dá play.
pô, facas e segredos parece um negócio interessante. Agora, cebola de vidro, o que é isso? São programas de culinária? Eu fico muito feliz que eles não traduziram, porque assim, existe esse mal na coisa de filme brasileiro, na nomeação de filme no Brasil, que eu não entendo qual é o motivo deles fazerem algumas coisas. Por exemplo, Onward, ou como é que é? Dois Irmãos. Como é que é? Frozen, uma aventura congelante. A crise do subtítulo é uma coisa que me dá, assim, uma vontade terrível. De, tipo, por quê? Por que vocês fazem isso? Não sei, às vezes tem alguma marca aqui no Brasil, aí eles, pra diferenciar, tem que colocar o subtítulo, sabe? Cara, que nem o Esquadrão Suicida, né? Tem o Esquadrão Suicida só, e tem o Esquadrão Suicida, porque não pode ser o mesmo nome, porque senão seria eu não sei, tem algum problema aí na hora de registrar o filme. Mas eu acho que até lá fora, o Esquadrão Suicida, eles fazem essa distinção de Suicide Squad. Não, sim. Suicide Squad. Isso, é só um exemplo de questão de registro, né? Às vezes tem alguma marca no Brasil chamada Frozen, não sei. Aí eles colocam lá, Frozen, uma aventura congelante, pra não dar problema. Não sei se é isso, né? É uma suposição. Fale pra gente o motivo nos comentários abaixo. Mas vai, sinopse aí do filme. Muito bem. Eis que existe um grupo de pessoas muito ricas, muito felizes. Um grupo bem ruim de pessoas. Um grupo péssimo de pessoas. Que eles recebem um convite muito inusitado de um amigo deles, um bilionário que fez sua fortuna de maneira grandiosa com a sua empresa Alpha, a fim de se reunirem na ilha dele, né? Uma ilha bem chique, com uma mansão maravilhosa, a Glass Onion, que é o nome do filme, para um jantar que seria como se fosse um murder mystery, né? Um assassinato misterioso que ocorreria ali dentro e que seria o assassinato dele. E é basicamente um jogo mesmo, ele não ia morrer de verdade, é só um joguinho mesmo. E foram convidados essas pessoas e também foi convidado um detetive, o Benoit Blanc, interpretado pelo grandioso Daniel Craig, o nosso 007, que não é mais o 007, porque ele se aposentou no último filme. Amém, né? Eu gosto dele. Não, sim, dele eu gosto. O problema são os filmes. Mas uma pergunta que não quer calar, Henrique. Para eu assistir Glass Onion, eu preciso assistir Facas e Segredos? Nem pensar. Você não precisa, é completamente divorciado. Completamente. Mas não é Facas e Segredos 2? Não, mas aí é o nome da franquia, é diferente, gente. É o nome da franquia. É importante a gente explicar isso, que muita gente tem dúvida, né? É para assistir um, eu tenho que assistir outro. E realmente, não. Assista, é muito bom. Tá lá no mesmo lugar que você vai ver um, vai estar o outro. Tá lá na Netflix. É só você ir lá, se você digitar Knives Out ou Entre Facas e Segredos, vai aparecer os dois. Agora, você não necessariamente precisa assistir o Entre Facas e Segredos para entender Glass Onion. São duas histórias que existem em paralelo, nada conversam com o outro, tá lá. A única coisa que tem de um e no outro é o protagonista, né? Que é o detetive que resolve as coisas, não é isso? Acho que o Benoit Blanc não tava no primeiro filme, não, cara. Não, porque assim, pra mostrar pra vocês como você não precisa ver o primeiro filme, eu não assisti o primeiro filme. Eu assisti só o Cebola de Vidro, mas eu gostei tanto desse filme que eu fiquei com muita vontade de assistir o primeiro. Porque me falaram que o primeiro é muito melhor que esse. Então, se eu gostei desse, acho que eu vou gostar do outro também. Não, ele tava no primeiro também. Tava, né? Eles reaproveitaram o protagonista. Pelo que eu entendi... Verdade. Eu tinha esquecido. Não sei. Pelo que eu entendi, que pode ser a franquia, vai ser esse detetive, né? Resolvendo vários casos. Tipo assim, no próximo filme, não sei se vai ser isso, mas o que eu já espero vai ser ele resolvendo um outro caso e só ele deve ser aproveitado de novo, né? Esses personagens que a gente viu não devem aparecer, acredito. Então é meio que o mesmo universo, a mesma franquia, tanto que se você procura pelo filme, né, tem lá Glass Onion e do lado escrito Entre Facas e Segredos, que é para reforçar.
Porque muita gente vai assistir esse filme sabendo que é a continuação daquele que fez sucesso. Às vezes, se não tivesse o título, não seria tão procurado, eu acho, né? E até uma boa correlação com a própria Agatha Christie, pra falar a verdade. Porque, assim, um dos motivos de que eu não tinha pegado da parada que eu tinha... Vamos lá. A Entre Facas e Segredos saiu há um tempinho já. Então, assim, eu já 2019. tinha me esquecido... eu já tinha me esquecido que o Benoît Blanc tava lá. Mas uma das coisas... É importante a gente ressaltar, porque a Agatha Christie, ela tem o seu detetive que aparece mais vezes, que é o Hercule Poirot, que é o cara lá do bigode. Quem assistiu os filmes também, tem alguns filmes de Agatha Christie, teve 2 mais recentes, que... É o Expresso do Oriente, né? O Expresso do Oriente, e esse que eu tô aqui mexendo é o... É a Morte no Nilo, né? Isso aqui. Tiveram esses 2 filmes que ali foram como se fosse uma sequência. Não é assim que funciona. Tipo, existe uma linha do tempo pra Agatha Christie? Existe. Ela é importante? Não. E ainda por cima, a Agatha Christie, ela tem outros detetives. Por exemplo, o Hercule Poirot, é o mais recorrente. Ele sempre aparece. Que é o mais, assim... E tem alguns que ele é só, tipo, personagem de apoio mesmo. Que ele tá ali, ele fica sentado o tempo todo na porcaria de uma cadeira, porque ele já tá velho demais pra fazer as coisas, e uma outra pessoa vai, tipo, de consultoria nele. Tipo, você sabe o que tá rolando? Ele fala, não, porque eu já sei tudo o que aconteceu, não sei o quê. Então, é como se fosse uma antologia. Oi? É como se fosse uma antologia, tipo assim, todo livro é uma história diferente? Ou tem uma história contínua? Você poderia fazer... É estranho, porque assim... É estranho. Resposta, é estranho. É como se você pegasse, tipo, uma linha do tempo. Existe uma linha que, tipo, teve o primeiro livro, que foi esse que eu falei, O Misterioso Caso de Styles. Que é o primeiro livro, o primeiro que ela escreveu, que tem, tipo, o primeiro caso de fato, não o primeiro caso que ele pegou, mas, assim, primeiro caso da história que ela tá contando. Vai ter ali. E o último é o Caio Pano, que também se passa em Styles muitos anos depois. Então, assim, tudo que tem no meio, você pode ler na ordem que você quiser, que não vai fazer diferença. Alguns personagens ele já até encontrou outras vezes, só que, tipo... teve história ali, mas é como se você estivesse vendo, tipo, momentos da vida de uma pessoa que não vai fazer diferença. Tipo, eu tô vendo o Henrique e o Roberto aqui, e de repente você vê uma foto ou uma gravação nossa, sei lá, da época do ensino médio, por exemplo, e tá a gente lá. Preocupado. Oi? Pois é. Preocupado. Não. Acontece, tipo, são momentos da vida de uma pessoa, mas você não precisa totalmente ler o que aconteceu antes pra você entender. Depois você pode ficar, legal, de repente quero ler aquilo ali, porque são momentos. Não fazem muita... Só pra você saber mais, né? Exatamente, se você quiser saber mais, tipo, qual é a história dele com a Natasha? Vou ver os livros que a Natasha aparece pra ler. Porque são muitos passados, às vezes são casos pequenos, outros casos... Teve um livro da Agatha Christie, inclusive, que pra mim é o livro mais uau, como assim, da onde a Agatha Christie fez isso, que era tipo, ele literalmente derrubou 4 dos maiores criminosos do mundo. E assim, uma organização que tava querendo dominar o mundo. Eu fiquei tipo... Isso é Agatha Meu Deus. É nesse nível. E tem outros que é tipo, ele tá na casa de alguém e morreu alguém. E ele tem que saber o que rolou. Uhum. Mas aí uma dúvida, né, que eu tive vendo esse filme, né, ou antes de ver esse filme, eu pensava assim, esse filme é uma adaptação de uma história da Agatha Christie, mas não é, né? Não. É um filme que foi inspirado nesse tipo de narrativa. Exatamente. Porque, galera, pra quem não entendeu ainda, esse filme é como se você estivesse jogando um jogo de detetive, né? Um Scotland Yard, alguma coisa desse tipo. Que, basicamente, o detetive, ele vai ter que responder no final do filme. Vai ter uma morte, no caso, e aí ele vai ter que responder quem matou a vítima, com o que, né? Qual foi a arma do crime e qual foi o motivo. Eu não assisti o primeiro filme, mas eu tenho certeza que, pelo menos pelo que eu vi, segue essa mesma premissa. Você tem que responder essas 3 perguntas, que é basicamente um jogo de detetive.
desses de tabuleiro. O seu objetivo final sempre é... Oi? A criançada e o pessoal mais novo devem ter pescado um pouco dessa proposta aí. Ó, gente, Danganronpa, tá? É mais ou menos isso. Sim, tem um anime Danganronpa, né, que é similar. Mas aí basicamente é isso, sabe? Você tem que responder essas perguntas. E aí, os livros da Agatha Christie são histórias desse tipo, né? De ter um mistério e ter o detetive que resolve. Então, assim, é baseado, mas não é uma história que foi pega e adaptada. É só uma inspiração. O Henrique, que é fã, né? Pode falar mais sobre isso. Pois é, aí, tipo, a principal adaptação... todas essas coisas, tipo... qual foi a inspiração para esse gênero de, tipo, murder mystery igual que aconteceu ali? Eu diria que as obras da Agatha Christie, mas em principal essa aqui, que é o E Não Sobrou Nenhum, que é, tipo, o livro mais famoso dela, que serviu de inspiração, inclusive, para animes como Danganronpa, mídia japonesa, como, por exemplo, o Battle Royale. Esse livro, ele é muito bom. Ele basicamente se passa numa ilha, onde pessoas foram convidadas por um milionário excêntrico, e lá as pessoas começam a se matar, uma matando a outra. E é um tanto Parece estranho. familiar. Soa familiar? Soa, mas... começando esse livrinho aqui, ele foi baseado nele aqui. Mas ele me lembrou, na realidade, não muito esse livro, porque esse livro tem mais uma estrutura de tipo, quem é o manda-chuva por trás que tá coordenando o jogo. Não. Em sua incepção, o Glass Onion me lembrou mais um livro da Agatha Christie que tem uma outra premissa, que ele, óbvio, foi baseado nesse livro. Claro, mas o outro livro que me lembrou muito foi... Como chama? A Extravagância do Morto. Que eu tenho ele também, mas ele deve estar ali em cima. Que eu recentemente me livrei da estante que eu tinha e muitos livros acabaram mudando de lugar. Mas esse livro, ele conta a história de uma moça, Ariadne, que foi convidada para essa casa também, de um milionário excêntrico. Tem vários milionários excêntricos na obra de Agatha Christie. Hercule Poirot também estava lá. E essa história conta, basicamente, que tipo, ele tinha uma amante meio estranha, com umas coisas excêntricas, e ele construiu na mansão dele, uma estrutura estranha, como se fosse um templo greco-romano, algo do gênero, que todo mundo chamava de A Extravagância. Aí, tipo, A Extravagância do Morto, porque, spoiler, o cara morre. Oh, meu Deus, e quem matou o cara? Não sei. Então, é isso. Nossa, realmente, a história lembra muito o filme, né? Que tem o Glass Onion, né? Que é a ilha toda tecnológica, né? Você viu lá aquele cachorro levando as malas uma hora, todos os equipamentos que tem lá dentro, a própria cebola, né? Lá, aquela parte do meio e tudo mais. E, teoricamente, né? Esse foi uma das surpresas do filme pra mim. Teoricamente, seria o milionário que ia morrer, né? Pois é. No início, tipo, ele fala... Quando todo mundo recebeu os convites, ele falou assim, você veio você tá sendo convidado pra desvendar a minha morte. Eu falei, eles vão chegar lá e ele vai estar morto. Aí não tava morto. Aí depois chegou lá na hora do jantar, né? Aí eu falei, agora ele vai morrer e vão ter que descobrir a morte dele. Aí não foi ele que morreu. Eu fiquei... Inclusive é muito boa a cena que o detetive acaba com a graça dele, tipo, em 2 minutos, tipo... já começou? Então é isso, foi ela. Aí ele, tipo... Eu comecei a rir. Igual eu comecei a rir. Eu falei, caraca. Pra mim, foi ali que o personagem, né, do 007 começou a me conquistar. Que aí eu vi, caraca, esse cara aí é inteligente. E muito carismático, né, o personagem dele. É maravilhoso, eu gosto muito. Porque o detetive de livros de mistério, ele tem que ser assim. Por que o Sherlock Holmes,
o próprio Hercule Poirot, por que eles são tão amados assim? É porque eles são, tipo, ou eles têm um ajudante porque eles possam projetar a personalidade deles e, tipo, voltar pra eles, tipo, ter essa conversa, essa coisa, essa dinâmica, ou eles têm que ser muito carismáticos. E é assim que eles conquistam a gente. Eles são caricatos, eles são carismáticos, eles são engraçados. Até os próprios Sherlock Holmes é engraçado. E uma das maiores críticas que eu faço de Sherlock Holmes no cinema, por exemplo, é que ele não tem a mesma graça que tem em outras mídias. A série do Sherlock até chegou, mas a série do Sherlock tem problemas maiores que isso, né? Eu não sei quais são. Eu vi alguns episódios, mas eu não tô lembrado. Então eu não vou entrar na polêmica aqui. Ela é depois. As pessoas que sabem do treta do Sherlock sabem. Beleza. Mas basicamente, acaba que a história, né, não é sobre a morte dele, e sim sobre a morte da Andy, certo? Uhum. E depois do Duke, né? Pois é. E vamos soltar o spoiler aqui. E no final a pessoa que a gente achou que ia morrer que matou todo mundo. Pois é. Gente. Engraçado, né? Eu tô segurando esse livro aqui, mas não é por nenhum motivo, não. Com certeza não. Inclusive, esse é um dos meus livros favoritos. Qual o nome desse livro que você tá segurando? O Assassinato de Roger Ackroyd. É um dos meus livros favoritos. Eu tô questionando se eu devo ou não contar o plot twist desse livro. Vamos focar primeiro no... Porque porque é importante. É importante pra resolução do mistério desse filme. Mas será que depois as pessoas não podem querer ler esse livro escutando a gente? É verdade. Eu não vou falar qual é o plot twist, só vou falar que é um dos meus favoritos. Sobre essa revelação, né, que talvez seja a parte aí mais importante do filme, porque o filme todo é basicamente sobre isso. Quando eu vi a primeira vez, assim, você queria saber, eu não falei ainda, eu gostei muito, tá? Do filme, eu gostei muito. E olha que eu não sou desse tipo de gênero. Mas quando revelou quem foi, né, que matou, eu fiquei muito assim na dúvida se eu gostei ou não gostei. Porque é uma quebra de expectativa tão grande. Mas eu acho que no final é positivo. Porque você tá. É muito bom quando você não tá esperando e você é surpreendido. Então, a gente fica vendo o filme, né, tentando desvendar o mistério também. Esse é o jogo, essa é a graça. Essa é a graça, sempre. Quem nunca viu aquelas novelas, né, antigamente, pelo menos quando eu via a novela, né, que quando era adolescente ou menos, e sempre tinha aquela morte que aí soltava quem matou o fulano. E aí ficava nos jornais os suspeitos. Eu lembro de pegar o jornal para ver quem era o suspeito naquela época. E assim, muito interessante você tentar chutar, adivinhar, e quando você acerta é melhor ainda. Mas eu admito que ser surpreendido quando se trata de um filme, né, é muito legal também. E assim, fez muito sentido, né? Ele era o filho da mãe desde o início, realmente foi o que o cara falou. Não tem graça essa história porque o filho da mãe tava na frente da gente o tempo todo. Enfim, eu na realidade tenho uma interpretação filosófica sobre isso, mas eu vou deixar isso pra depois. Deixa eu só falar uma coisa. Eu queria muito, mas muito, que quem tivesse matado tivesse sido a Catherine Hunt. Porque eu ia falar, foi a Agatha e mais ninguém. Foi a Agatha e mais ninguém. Gente, deixa eu só contar uma coisa aqui. Quando eu comecei a ver o filme, eu sou uma pessoa estranha. Eu gosto de música clássica, me julguem. E existe uma música que eu gosto muito e eu adoro, que é a que tocou lá, a Pequena Fuga em G menor. E assim, cara, quando começou o filme, tocando aquela música, abriu a porta, Catherine Hunt estava diante de mim. Eu falei, cara, e é um filme baseado em Agatha Christie. Gente, esse filme é pra mim. Eles fizeram um filme pra mim, tipo, toma aqui de presente esse filme. E saiu em dezembro, mês do teu aniversário, hein? Saiu em dezembro, mês do meu aniversário. Gente, esse filme foi um presente da Netflix pra mim. Um presente. Gente, pra quem não entendeu, tá, sei lá, ouvindo a gente pela primeira vez, o nosso podcast, Realidade Alterada, ele é todo baseado em WandaVision, que foi a primeira série da Marvel. E a gente é apaixonado nessa série, e o Henrique mais ainda. É a melhor série da Marvel.
E o Henrique mais ainda pela personagem vilã Agatha, né? Da série da WandaVision. Então, quando apareceu a atriz, que é a Catherine Hahn, que, pra quem não sabe, é prefeita, não sei, aquela política, né? Não sei o cargo. Ah, sim, é Não, governadora. do filme, governadora. Ela é a governadora desse filme. Então, quando tinha a possibilidade dela ser a vilã, eu falei, cara, se for, vai ser ótimo pro podcast que a gente vai rir muito. Gente, ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. O quê? Eu já tava Pena que não foi. Ela? Sim, mas eu ia chegar aqui cantando. Foi a Agatha e mais ninguém. Enfim. Muito bom, muito bom. Foi perfeito. Mas não foi ela. Mas assim, ela tem vários pontos positivos, né, nessa história. Os personagens, para mim, são um ponto positivo. Todos eles cumprem o seu papel, que eu acho que o papel dos suspeitos é fazer você suspeitar deles, e todos eles ali conseguem entregar motivos para matarem, né, as vítimas, que no caso a gente sempre tá pensando no bilionário, né, não vou lembrar o nome dele. É Miles. Todos eles tinham motivos para matar o Miles, e todos eles têm motivos para matar a verdadeira vítima, que foi a Andy, né? Depois do Duke foi usado pelo Miles. Então, assim, pra mim, todos os atores entregam. Inclusive, já que a gente tava falando de Marvel, que curiosidade, o que tem de gente nesse filme que trabalhou em Marvel? Tem o Chris Evans, eu fiquei tipo, Sim. Caramba. Aí agora teve Catherine Hahn e o Dave Bautista, que tá feliz pra caramba de não estar no filme da Marvel, porque Sim. tá as tretas dele lá. Pra quem não sabe, o Dave Bautista é o Drax, que muita gente não consegue reconhecer ele sem a maquiagem, né? Que é o Dave Bautista seria o youtuber lá de extrema direita. É o Duke. Isso. O Duke é o que morreu. Mas além, não tem só os dois. O Miles, não sei se você percebeu, o Miles é o Norton. Esqueci o segundo nome dele. Norton. O que fez o Hulk. Edward Norton. Edward Norton. Ele fez o Hulk. O primeiro filme do Hulk no MCU. A Peggy, que é aquela assistente da Bird. Jessica Henwick. Ela... Oi? A Jessica Henwick. Isso. Ela fez a Colleen, né, na série do Punho de Ferro, que é a melhor personagem da série. Porque a competição não é muito grande também, né? Tem mais... apareceu também o Ethan Hawke, né? Ethan Hawke. Ele foi o que... ele foi só muito rápido. Ele botou aquele negócio na boca das pessoas. Sim. Meu Deus! Caraca, é verdade! Eu olhei pra ele e falei, eu conheço ele de algum lugar. Agora que eu lembrei de onde eu conheço ele. Pra quem não sabe, o Ethan Hawke é o vilão do Cavaleiro da Lua. Então, assim, a Marvel tava em peso nesse filme. Eu fiquei tipo, caraca, eu conheço esse cara de algum lugar. Quem é esse cara? Esse cara é famoso. Eu vi um negócio com ele recentemente. Ele é muito famoso. Então, tipo, caralho, é verdade. Então, assim, fora essa curiosidade, né? Pra mim, todos os atores entregaram, principalmente a que interpretou a Andy e a Cassandra, né? Cara, ela me enganou muito bem. Eu tava tipo assim, cara, que personagem misteriosa, não tô entendendo essa garota aqui. Ela tá toda hora sumida, onde é que tá essa menina? E depois tem meio que... eu adoro isso nesses filmes de mistério. Que a gente vê tudo de novo, só que por trás, sabe? Assim. O que tava realmente acontecendo. Aí da primeira vez que você vê alguma coisa, você fica, pera, mas que estranho. Aí depois explica e tu fala, esse A é a melhor sensação do mundo. Sim. Quando acende aquela lâmpada assim, meu Deus. E assim, uma coisa que eu gostei muito nesse filme é que dá pra você perceber a estrutura de 3 atos dele muito, muito claro, assim. Primeiro ato, quando vai todo mundo pra ilha, tem o primeiro dia, tem o negócio do assassinato, aí cortou na hora do tiro. Ok. Aí segundo ato mostra tudo que aconteceu ali com a Ellen. Ellen. E tipo,
mostra tudo que aconteceu, tudo que tava por trás, você fala, caraca. E aí chega no terceiro ato com as revelações totais de quem matou a Andy, quem fez tudo, como que aconteceu, de fato, todas as respostas, tudo muito bem cuidado, tudo bem amarrado, tudo bem feito. Eu não reparei nenhum erro de continuidade, o que é uma coisa que eu sempre presto atenção. Eu fiquei tipo, nossa... Eu tive vontade de voltar. É porque, gente, eu terminei de ver esse filme minutos antes da gente estar gravando isso, então não deu tempo de eu ver alguns detalhes. Mas eu queria muito voltar lá e ver naquela cena que o Miles dá o copo pro Duke, se na primeira vez que apareceu, ele realmente deu o copo pro Duke. Eu prestei atenção na hora, porque eu tipo, já tava gerando atenção do assassinato, eu falei, vai ser agora, eu tenho que prestar atenção aqui. E ele deu na mão. Deu, nossa, que... Tipo, e tipo assim... E aquilo ali, voltando no negócio de gaslight que a gente tinha falado antes, no vídeo anterior, tipo, aquilo ali, gente, é gaslighting, tá? Aquilo ali é pura definição de gaslighting. Tipo, não, eu não dei o copo na mão dele. Eu deixei em cima da mesa e ele pegou. E todo mundo se lembra, não, realmente, ele pegou ali e foda-se. Sim. E, cara, gente, que ó, pela segunda semana consecutiva, Roberto está sendo enganado por um personagem fictício. Aonde vamos parar? Porque quando ele falou isso, eu falei assim, realmente, foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Eu olhei e falei, meu safado. Filho da mãe. Ah, mas aí então aí você já matou quem logo... Eu tinha matado na hora. Eu sabia. Eu olhei esse filho da puta, caralho. E até porque, se você reparar, na hora que ele vai lá no negócio, ele fica escondendo as costas o tempo todo. Até na hora que fala, o telefone tá pitando. Onde? Onde? Meu Deus. Era ele. Eu tava tipo, filho da mãe. Eu sou péssimo nesse jogo, gente. Eu nunca na minha vida acertei um jogo de detetive. Pra mim, tá provado por quê? Quem matou, né? Quem deu tiro. Ellen, tipo, com tiro. Sim. Eu fiquei tipo, tá, quem matou a Ellen pode ser qualquer... Eu sabia que ele tinha matado o Duke. Claro. Eu até pensei no capanga lá, que não é bem capanga, sim, não. Era o cara que mora na ilha, falei, às vezes ele usou ele. Mas acabou que o cara tava lá só pra fazer a zoação mesmo de tipo... Oi, galera. Lá, só pegando a cannabis dele, vivendo a vida lá na mula. E toda vez que esse cara aparecia, eu ficava prestando atenção. Falei assim, esse cara vai ter alguma coisa na história. Eu também não tinha nada. Esse cara aí tá estranho, esse cara aí vai ter coisa. Sim, mas era verdade, tipo, ele não acrescentava nada, ele tava ali só no ponto. Ele avisou a gente. Ele avisou, eu fiquei tipo, não, ele não vai, ele não conta, não. É engraçado esses filmes de mistério, né? Esse, principalmente, tem algumas situações, tipo essa, que parece que os personagens estão falando com a gente. Tipo assim, sim, é como se estivesse dando uma dica. Olha, aquele cara ali, ele tá aqui só por estar, ele não vai fazer nada. E tu fica assim, não é possível, como assim? Voltando nesse livro aqui, nesse livro aqui, o narrador... Qual é esse, pra quem tá escutando? É o Assassinato de Roger Ackroyd. O narrador, ele é personagem. Alguns poucos livros da Agatha Christie, o narrador é personagem. A maioria é em terceira pessoa mesmo. Mas nesse aqui existem algumas coisas que a gente fica na dúvida, porque tipo, a gente não tem certeza se o narrador tá prestando atenção nas coisas direito, se ele tá, tipo... Geralmente, quando o mistério da Agatha Christie tá muito complicado, é porque o cara não prestou atenção nas coisas direito. Geralmente. Então, assim... Tá falando quem tá lendo ou o personagem? O personagem. O personagem não prestou atenção nas coisas. Tipo, às vezes ele tipo, prestou atenção em algo que ele não deveria ter prestado atenção na hora e perdeu o foco. Entendi. E nesse livro, isso aqui é muito importante, porque ele fala na nossa cara depois o que foi que a gente perdeu. Uhum. Nossa cara, tipo, o personagem fala, entendeu? Então, esse livro aqui é muito importante. Leiam esse livro, por favor, eu amo esse livro. Então, assim, de modo geral, eu gostei muito, né, do tipo de narrativa. É uma narrativa que eu não tô acostumado, mas é muito legal esse vai e vem. Os plot twists me surpreenderam. Eu não esperava minha irmã gêmea pra moça lá, né, que eu tava achando misteriosa. Não esperava que o Miles estivesse matando tudo. Não sou sagaz igual o Henrique, que viu ele botando copo. Então, eu ficava o tempo todo assim, pensando quem poderia ser.
O meu chute era a Catherine Han, porque eu queria muito que fosse ela. E teve uma hora que ela tava meio bêbada e ela meio que discutiu com a Andy, falando, jogou um monte de coisa na cara dela. Eu falei, nossa, ela tá... Tipo assim, não tá entendendo por que ela tá ali. E na minha cabeça era o seguinte, né? Quem matou ela ia ficar mais desconcertado possível quando a pessoa aparecesse ali, né? Que no caso seria a irmã gêmea. E realmente, quem mais fica desconcertado é o próprio Miles, se você parar pra perceber. Os outros, no cais, ele só fala assim, por que ela tá aqui? O Miles, quando ela chega, ela fica tipo... Andy? Como assim? Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, que foi a única coisa que eu achei que ficou mal explicado. A caixa que a Andy, foi enviada pra Andy, que a menina recebeu. Por que ele convidou uma pessoa morta? Eu fiquei tipo... Tá, beleza, tudo faz sentido, mas... Mas eu acho que ela recebeu antes de morrer. Ela recebeu antes de morrer? Agora eu não vou lembrar de... Não tem como a gente ver isso agora, né? Mas se eu não me engano, a Ellie, né, como tá falando pro detetive, o nome dele, quando tá falando pro detetive, ela fala alguma coisa assim, ela recebeu essa caixa. Eu tenho quase certeza que dá a entender que ela recebeu antes de morrer. Ah, sim. Porque eu achei estranho, mas também, tipo... se ela tivesse recebido, ela teria aberto, né? Ela não tava aberta. Pois é, tipo, o que eu achei estranho, era que, tipo, a caixa chegou e... Mas por quê, sabe? É aquela coisa, ela já tinha morrido, o cara sabia que ela tinha morrido, ele matou ela. Assim... Às vezes foi pra não levantar suspeitas, sei lá, tipo, ele sempre convidaria ela de qualquer jeito. Não sei. Essa caixa foi muito legal. Tipo assim, como convencer alguém a ver um filme? Aquela cena da caixa deles abrindo, eu achei muito legal. Tipo assim, quando eu vi, eu falei assim, tá, me interessei, vou assistir. E eu seria 100% a Ellen abrindo aquela caixa. Pega o martelo e só vai. Porque, meu Deus do céu. Eu, infelizmente, tentaria abrir ela sozinho e falharia miseravelmente. Não sei conseguir ser inteligente. Mas o que você achou, assim, de modo geral, do filme, amigo? Nossa, foi uma... Cara, é maravilhoso. Eu nunca vi um filme que eu fiquei tipo, cara, como um negócio pode ser tão feito pra mim, assim? Como tem todos os elementos que eu gosto? Como é que a pessoa colocou um bando de alegoria junto num filme? Fez um filme que tem os meus elementos favoritos, tem críticas que eu faria, tem tudo. Nossa, tem muitas críticas boas. Cada personagem ali é uma crítica, né? Cada personagem ali, eu vou além. Cada personagem que tá ali é uma faceta e um pilar do capitalismo. E o capitalismo está ali reforçado na figura do Miles, eu diria. É isso, é bem isso mesmo. É literalmente isso. O cara é o Elon Musk, o Steve Jobs, todos eles ali. Pessoas que se apropriam de ideias de outros e se colocam como se fossem grandes gênios e sendo exaltados por toda a mídia, seja ela antiga, como no caso da Bird, seja ela nova, como no caso do Duke, seja por políticos, como no caso da Claire, sendo até mesmo pela própria ciência, como no caso do Lionel. Sim. Tipo, literalmente, todo mundo exaltando uma figura porque quer o quê? Porque quer o dinheiro que eles tornaram possível eles conseguirem, porque o cara não tinha nenhuma ideia, ele roubou as ideias da Andy, e tá querendo fazer uma puta de uma merda destruindo o mundo como o capitalismo faz. O capitalismo não quer saber se, olha só que bacana, uma energia renovável aqui. Foda-se, né? O cara vai investir em combustível fóssil, vai investir em alguma coisa que vai destruir só porque dá mais dinheiro. Só porque eles querem a vaidade do negócio. O cara queria se colocar no mesmo patamar que a Mona Lisa. E acabou destruindo o quê? A Mona Lisa. E no final, qual é a moral da história, né? Que o detetive fala pra gente? Ele nada mais é do que um idiota.
Ele nada mais Todo do mundo que um acha que ele é um idiota. gênio e nada mais do que um idiota que tá se aproveitando dos outros. Inclusive, amigo, não dá problema não pra ele se a Mona Lisa for queimada? Não, deu todos os problemas. O cara vai ser esculhambado, assim. Mas é aquele negócio, assim, tudo bem, ele deve perder todo o dinheiro dele, porque agora existem provas de que. Sim. Tudo bem. Agora o pessoal já falou que É, vai. testemunhas, né? Tem testemunhas, porque ele queimou a prova. Mas as testemunhas vão lá, vão dar o apoio delas, ok, beleza. Show. Mas são as mesmas testemunhas que mentiram no tribunal a primeira vez. Não sei como é que isso vai se desenrolar, não, porque acho que não daria tanto certo. A gente não vai saber se isso vai se desenrolar, porque o próximo Facas e Segredos não vai ter nada a ver com Não vai ter nada a ver, mas é estranho, né? Tipo, as pessoas. Assim, elas vão se ferrar também. Por isso que elas não falaram nada até agora. Aí agora. Então, mas aí agora elas vão desmentir o que mentiram antes. Acho que não vai sair tão impune assim, não. Tipo, deu a entender que eles vão. Que eles se arrependeram e vão. Tipo, eles já vão se ferrar de qualquer forma. Um se vendeu a alma para o negócio da tecnologia, e a tecnologia agora vai ser provada de qualquer jeito que não vai funcionar. No caso da Catherine e do Lionel. O Duke morreu, então assim. Duke morreu. Ele morreu. Qual é o nome dela? Bird. A Bird, ela é tão burra que não percebeu que ela tá com uma fábrica na China, se eu não me engano, Tailândia, que seja, que é cheia de escravo. E ela achou que fazia só sweatpants. Então, tipo... Amiga... Essa é a que tá menos pior, né, talvez. Não, ela tá bem fodida. Ela tá bem fodida. Ela tá muito fodida. Mas, assim... A crítica do capitalismo nesse filme eu achei tão forte, tão boa. E assim, eu tô numa vibe, assim, que eu já sou desses, né? Adoro procurar uma crítica do capitalismo. Mas assim, essa semana em específico, eu tô numa vibe dessa tão forte. Porque eu estou tão puto com essa porra. Porque apenas não vai acontecer mais porque eu estou puto, mas nem daqui a uns 2 meses a gente estaria aqui lindo falando do filme de D&D. Pra quem não sabe, eu sou mestre de RPG. Eu amo D&D. É, tipo, o jogo que eu adoro. Eu jogo essa porra toda semana. Caso você não esteja acompanhando, a Wizards of the Coast, a empresa que faz D&D, ela decidiu que não quer que as pessoas joguem esse jogo mais. Ela quer o monopólio. E ela quer que todo mundo, se começar a usar o nome D&D, tipo, essa campanha tem não sei o quê, não, você vai pagar não sei quanto de royalty, tá? E ela tava querendo passar isso por debaixo dos panos e agora tá mentindo, falando que, não, era só um esboço do contrato. É, um esboço que foi com um contrato junto ali pra se assinar em 7 dias úteis. É isso. O Henrique tá falando que, assim, esse ano, pra quem não sabe, vai sair um filme de Dungeons and Dragons. Não assistam esse filme. Que é um jogo de RPG, né, de mesa. Todo mundo conhece esse jogo, provavelmente. Mas é um RPG de mesa. E ele tá falando sobre... Assim, já que nós estamos falando sobre capitalismo, crítica ao capitalismo, o Henrique está criticando essa ação do D&D, Dungeons and Dragons, por isso D&D, que é basicamente focada em ganhar dinheiro. Vamos aproveitar o nosso nome, a nossa fama, para pegar um pouquinho de dinheiro das pessoas, por que não, né? Pois é, assim, o filme parece que ia ser legal. D&D já teve outros filmes que foram ruins. Mas esse filme parecia que ia ser legal. E eu tava animadíssimo pra ver esse filme. Mas assim, eu não quero ver o hobby que eu amo morrer por causa de uma empresa. Eu não quero que eles roubem. E assim, eles queriam roubar ideias de pessoas. Tinha uma cláusula nesse contrato que falava que eles podiam se apropriar do conteúdo de terceiros. Sem, tipo, ia ser irrevogável, ia ser perpétuo, ia ser tudo. Igual o que o Miles fez com a Andy nesse filme. Era literalmente a mesma coisa. E eu fiquei tipo, filho da puta. Desgraçado. É literalmente essa coisa de D&D. E eu fiquei muito puto. Porque eu lembrei da coisa de D&D. E basicamente então, quando ele se ferrou no final. Pois é. Igual a Wizard se fudeu. Porque basicamente licaram a porra toda desses acordos que tava tendo. Botaram no Twitter, no YouTube, na puta que pariu, os criadores de conteúdo, porque eles não são trouxa. Jogaram isso aí, tá dando a gente tá gravando isso em janeiro, eu não sei como é que vai estar isso daqui a pouco, quando lançar o filme, mas assim, basicamente, todo mundo tá cancelando a inscrição deles no site oficial de D&D, que é o D&D Beyond.
porque eles estão fazendo coisas abusivas. E tem muita gente que trabalha com isso, né? Tem muita gente que trabalha. Gente, a comunidade de RPG é a coisa mais linda que existe, porque tem muita gente que faz, tipo, livro suplementar, que faz conteúdo personalizado, faz, tipo, série mesmo personalizado, tipo, mundos inteiros com economias, com políticas, com pessoas, que é simplesmente lindo. E eles estão querendo pegar tudo isso que cresceu ao redor, porque D&D era um sistema conhecido e é um sistema fácil de você adaptar coisas. Eles cresceram esses últimos 10 anos com isso, porque o jogo estava na merda, o jogo ninguém mais jogava, porque eles fizeram cagada. Eles pegaram tudo isso. E se isso aqui fosse meu? Tô doido pra me apropriar dessas ideias aqui. Vou me apropriar. Tem o meu nome, né? Oi? Tem o meu nome. Tem meu nome, mas é porque existe uma licença, que é a OGL, que dá esse direito das pessoas criarem coisas em cima e não ter que pagar royalty nem nada, que eles estão tentando revogar. Só que ela é revogável, em teoria. Então, assim, eles estão tentando dar um golpe. Eu não sei se eles vão conseguir, mas eles estão certamente tentando. Então, isso aí vai dar muito pano pra manga ainda. Então, gente, se vocês quiserem, tipo, ajudar a questão toda, se vocês não quiserem criar mais um Miles, não assistam o filme de D&D. Eu peço pra vocês. A gente, qual é o nome que se dá? A gente não vai ver o filme, tem um nome, eu esqueci agora. Eu vou boicotar esse filme, eu tô boicotando esse filme. Eu estou boicotando. O podcast de movie. O podcast Realidade Alterada iria falar do D&D, mas né, agora nós estamos boicotando ele e nós pedimos para quem nos escuta, né, gosta da gente, gosta de RPG, cara, que você também faça o mesmo, porque imagina a quantidade de pessoas que vão ser prejudicadas com isso. E isso é uma forma da gente mostrar, né, a nossa opinião a respeito, tentar fazer alguma coisa que, tipo assim, querendo ou não, eles vão lucrar horrores com esse filme. Então, assim, não mais, né, porque muita gente tá deixando de assistir. E vamos mais uma vez... Não sei, porque tem muita gente que não sabe da situação toda. Se eu não tivesse você de amigo que tá inserido nesse meio, eu ia ver o filme de boaça. Pois é. E assim, aquele negócio, a gente... É literalmente a mesma situação que aconteceu com a Andy e com o pessoal naquele filme. Porque, tipo, eles são babacas. A gente não pode passar pano pra eles, porque eles escolheram mentir, escolheram prejudicar menino. Mas o que aconteceu com a questão do D&D foi realmente, basicamente, muito parecido. Eles estão querendo roubar ideias de pessoas. Ideias de pessoas que, tipo, não são grandes corporações. São pessoas como eu, você. Às vezes tem uma empresinha, tipo... eu tô escrevendo aqui esses negócios, tem um Patreon e tem umas coisas. E aí, tipo, eles ganham em cima daquilo. Show! Muito legal! São pequenos criadores, são gente igual a você. Tipo, resolvemos fazer um podcast, temos um podcast. Resolvi escrever um livro e vou botar na internet porque é um conteúdo que eu tenho coisa pra isso. Beleza. Mas eles literalmente estão querendo se apropriar e buscar meios legais pra isso, que eles não têm porquê, não tem como. Tentando buscar meios legais das pessoas abrirem mão pra conseguirem pegar as ideias dos outros. Se não fossem pelos criadores de conteúdo que receberam esses contratos, que tinham 7 dias úteis de validade, e falarem não, se eles tivessem feito igual a Catherine Hahn, igual o Duke, igual todo mundo, do filme Lionel, e só tivessem aceitado e ficassem mamando nas tetas igual ficaram no Miles, teria dado uma merda do caralho. Teria acontecido a mesma coisa, só que na vida real. E isso acontece todo dia, porque esse é o capitalismo predatório que a gente vive. Chega até a arrepiar, né? Mas, vocês cara, não esperavam ouvir uma discussão política no meio de um filme sobre Agatha Christie? Pensam errado! Isso é o que eu acho mais positivo num filme, sabe? E eu não tô falando só desse filme, não. Tô falando de qualquer filme que você consegue absorver alguma coisa. Tem ali uma crítica. É lógico que tem aqueles filmes de comédia, de ação,
você só quer, tipo assim, desligar a mente e curtir. Isso é importante? É muito importante. Mas ter filmes que você possa sair dele pensando alguma coisa, tendo aprendido, tendo evoluído como ser humano, cara, pra mim é outro nível. Então, assim, é muito prazeroso pra mim, sabe? Poder sair e pensar, cara, eu consigo correlacionar esses pontos do filme com várias coisas na minha vida. Por isso que eu não consigo admitir tanta gente que fala assim, ah, não, você tá colocando política onde não tem, você tá querendo politizar tal franquia. Cara, não é querer politizar nada. O problema é que o mundo já é politizado. A vida que você está inserido tá tudo influenciado por causa da política. Então, minimamente, se você vai ver uma história do nosso mundo, aquilo ali tá inserido também. Como é que vai virar utopia? Todos os filmes agora é só coisa boa, felicidade. E aí você não vai ter mais filme, né? Porque você não vai ter questões pros personagens passarem. Ninguém quer ver um filme que é só coisa boa do início até o final. Você tem que ter as motivações que levam os personagens a tomarem tais atitudes. No caso, as motivações desses personagens são fruto do capitalismo. O cara quer ganhar dinheiro, quer mais, e ele já é bilionário, ele quer mais e mais e mais e mais e mais. E é isso, o capitalismo é isso, é sempre mais. Nunca, tipo assim, tá bom. E até onde a gente vai parar? Não acho que seja... A Mona Lisa. Porque a Mona Lisa ali tem um propósito, e é o símbolo dali, que é o legado humano. Que é a ganância humana destruindo o legado que a gente deixou. Aquele momento que começou a tocar a música Mona Lisa no filme, eu comecei a chorar. Eu chorei. E assim, ela, por mais que a cena tivesse tipo, toda uma roupagem cômica, você vê o rosto do Miles. Eu tava rindo. Eu chorei. Porque é o legado humano sendo deixado de lado por conta de ganância. É tipo, todo o esforço que foi colocado ali. E a Mona Lisa também é um símbolo disso, infelizmente. Porque a Mona Lisa, ela foi criada não só como um presente, assim, não se sabe muito bem as origens dela, mas imagina-se que ela foi foi uma comissão de um patrício lá da Itália, que chegou pro Da Vinci e falou, pinte aí a minha esposa, amante, que seja. É uma das teorias possíveis para isso. E ele chegou lá e pintou, só que ele usou técnicas que nunca haviam sido usadas antes. Ele usou, tipo, pinceladas que foi super experimental sobre aquilo. É a arte sendo colocada, foi uma comissão que ele usou, óbvio, mas que hoje em dia muita gente não tem condição de ver. É um pináculo da técnica, da arte, da moção toda usada numa comissão e que tá no museu caríssimo na França. Tudo bem, no caríssimo é demais, mas tipo, tem dia que tá até... Mas é o quadro mais importante do mundo hoje. Sim. Então, realmente, né, tipo... assim, não é fácil você pegar isso tudo. Eu imagino que o Henrique tenha pensado muito tempo nessas situações, ele já está inserido num contexto, né, que faz ele refletir a respeito, mas, assim, é muito, muito bom que o filme traga isso para nós, sabe? A gente não pode ser alienado, a gente precisa dessas questões, mesmo que não estejam na cara. Você vê a primeira vez e não entende, você pode ver uma segunda, terceira, em algum momento aquilo ali vai vir para você, às vezes não na mesma forma que a gente recebeu, sabe? O Henrique recebeu o filme de uma forma, eu recebi o filme de outra, e todo mundo vai receber o filme de uma maneira diferente. Isso é que faz as discussões, é por isso que o Henrique a gente tá aqui, por isso que a gente gosta de falar sobre filme, sabe? Não é para falar sobre os poderizinhos, isso é legal também, mas tipo assim, a gente quer falar sobre essas coisas, então vale muito a pena ver
Onion, Glass Onion, que eu tenho muita dificuldade de falar. Glass Onion, fala tudo junto. É muito difícil. A cebolona de vidro, inclusive a alegoria da cebola de vidro foi incrível. Era uma expressão que eu não conhecia, eu tenho que admitir. E a música que toca nos créditos, inclusive, foi ela dos Beatles, se eu não me engano, e o nome dela é Glass Onion. Foi tipo... E é basicamente o conceito que ele falou ali. É uma cebola de vidro. É uma coisa, como o Shrek bem disse, cebola é uma coisa que tem muitas camadas, igual é ogros. Mas A de vidro como a você cebola não vê é essas de camadas. vidro, como a cebola é de vidro, você consegue ver o centro bem claramente. É isso. E o centro da questão era que o Miles... Óbvio, sempre. Era Exatamente. óbvio que o Miles matou a mulher pra ficar com o Jim. Então é basicamente o que o Henrique tá falando. A gente sempre viu quem era a resposta, o que era a resposta. Por isso, essa analogia, né, com um vidro que você vê lá dentro. É basicamente isso. E quando... ou seja, quando você dá play no filme, você tem, tipo assim, a dica, desde cara, do resultado, né, do mistério. Uhum. Mais alguma coisa que você quer acrescentar? Você na sua... Eu acabei lembrando... Gente, desculpa. Eu fui muito filosófico agora. Não, mas é isso mesmo, é isso que o povo gosta. É isso que tô tacando fogo no parquinho, é isso. Bem, vou falar pra vocês de lerem Agatha Christie. E leiam tudo, é muito bom. Esse aqui é só um dos vários boxes que tem. Tem livro solto. Se você quiser começar, vai pelo primeiro mesmo. Misterioso Caso de Styles, ele não é difícil de achar. Caso você não queira começar por ele, pega qualquer um, só não pega o Caio Pano. Que aí é o final e você vai ficar tipo, Mas assim, pega qualquer um. Pega esse. Esse Qual aqui, que é esse? é o Assassinato de Roger Tem Ackroyd. que lembrar que tem gente só escutando. Eu esqueço. Eu fico me olhando aqui, mas é o Assassinato de Roger Ackroyd. E o que foi mais baseado nesse filme foi o Não Sobrou Nenhum. E o Infelizmente Não Tô Com Ele é uma capinha azulada. Eu não vou falar o nome da editora porque ela não nos patrocina. Mas... Patrocine a gente, que a gente fala de todos os seus Patrocine livros. a gente, que eu falo o nome da editora. Mas é fácil de encontrar, você encontra em qualquer site. Coisa muito fácil. É o Extravagância do Morto. Que, pra mim, foi o que mais foi parecido com o conceito desse filme. E, claro, assistam os outros filmes que são baseados ou são da Agatha Christie, como a Morte no Nilo, que eu falei mais cedo. O Expresso do Amanhã, né? Expresso do Oriente. O Assassinato do Expresso do do Oriente. Oriente. Expresso do Amanhã é outro filme. Foi mal, gente. Expresso do Oriente. Assassinato do Expresso do Oriente, que é... Esse aí é doido. Esse aí é... Uau! Vamos para as considerações finais? Considerações finais. Pra mim, o filme foi um 5 de 5. Quantos vizinhos você dá para Cebola de Vidro? 5 de 5 vizinhos. Olha, se eu pudesse, dava 6. A casa só cabe 5. Na casa só cabe 5 pessoas. Imagina, se tiver mais de 5 vizinhos. É complicado pra qualquer um, não. É a minha casa, não cabe nem 5 vizinhos. Pois é. Eu ia dar um shade aqui, mas deixa quieto. Ai, gente. A casa do Henrique é bem pequena. Pra mim também é 5 de 5. Por tudo que a gente falou aqui, né? Por ser um filme que acrescenta muita coisa em discussões. Por ser um filme que a filmagem dele é muito diferente, né? O jeito que os jogos de câmera, os personagens são filmados. As sequências que a gente tem, elas são muito dinâmicas. Onde você vê o que cada personagem está fazendo na cena. E, inclusive, alguns personagens que você não vê, né? No caso da Ellen, né? Ela tá fazendo coisa ali, mas você percebe que ela tá ali depois, né? Tipo assim, você vê a planta lá se mexer, depois você nota que ela tava ali o tempo todo. Os personagens, por cada um cumprir seu papel nas críticas sociais e para a narrativa do filme. O protagonista, ele é muito legal, muito carismático. Ele é o protagonista e mesmo assim ele não ofusca ninguém, sabe? Não é uma história sobre ele. Você não vê ele, basicamente. A gente vê o cenário, a gente vê a situação. E ele é um personagem que tá ali. Então, assim, eu não consigo pensar... Então, assim, na verdade,
Pra mim, o único defeito, se eu fosse pegar algum, é que realmente a comédia não me pegou. É muito difícil, mas é difícil algum filme de comédia me pegar. Eu ri em alguns momentos, como eu já falei aqui, mas várias piadinhas, assim, eu não peguei. E tem algumas coisas muito caricatas de vez em quando, tipo assim, ele atrás daquela estátua, tipo assim, tá acontecendo a situação, aí aparece o detetive atrás da estátua, tipo assim, eu estava vendo isso o tempo todo. Ah, mas isso aí é uma própria sátira do próprio gênero, tipo, os gêneros têm seus tropes e eles estão tirando sarro. Isso, é só se eu tivesse que caçar algum defeito, né, realmente, fiquei, poxa, não faz muito sentido, mas como você falou, faz parte desse gênero, então 5 vizinhos, nós temos ao todo 10 vizinhos. Nossa, eu acho que Cebola de Vidro foi o primeiro perfect do Realidade, né? Claro que a gente não tem uma terceira pessoa aqui, né? É mais difícil quando tem 3 pessoas, todo mundo dá 5. Mas temos aí no nosso primeiro 5 de 5 ou 10 de 10 do Realidade. Certo, amigo? Esse filme mereceu, porque olha, realmente, se você não assistiu ainda, vai lá na Netflix agora. O que você tá fazendo ainda? Não, calma. Você ainda vai aqui. Fica mais um pouquinho com a gente, termina de ver o negócio, mas assim que você terminar, você vai lá na Netflix. Você vai assistir isso. Você vai assistir o primeiro também, porque você vai gostar tanto que você vai querer assistir o primeiro. Inclusive, eu quero assistir o primeiro, né? O Facas e Segredos. Eu não assisti assisti ainda agora. Não, me deu muita vontade de assistir, vou assistir. Não sei quando, mas vou. Eu tinha me esquecido que... De novo, gente. O filme já tem... Meu Deus, já tem 4 anos. O filme tem 4 anos. Então, assim... Eu já tinha me esquecido que o personagem principal era o Benoit Blanc. Então, assim... Mas eu lembro do plot, eu lembro o que acontece, então tô tranquilo. Eu só esqueci quem era o detetive. Vamos agradecer? Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui ouvindo a gente hoje. Mais uma vez, quero relembrá-los nas nossas redes sociais. Por favor, nos sigam no Twitter e no Instagram com Realidade_FM. Continuem nos ouvindo no Spotify, no Google Podcasts e também no YouTube. Se você está vendo a nossa carinha agora, para você ver o nosso rosto. E pra você ver quando eu pego o livro e mostro pra você. Nossa, esse podcast, o Henrique usou muito a câmera, então se você puder, veja a gente pelo YouTube. Eu usei muito a câmera nesse podcast, então Esse videocast. Esse videocast foi patrocinado por Agatha Christie. A Agatha Christie tá morta, gente, tá? Já morreu há muito tempo. Mas enfim. Então isso. É isso, agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Me sigam lá no meu Instagram também, no Twitter, @HenryGeek. Henrique é cosplayer. Eu faço cosplay. Então vá lá, dá uns likes nas fotos dele. Sempre importante, né? Sempre importante dar like nas minhas fotos, que eu apareço muito bonito. Mentira, eu não sou muito bonito, não. Mas, eu tô satisfeito se vocês curtirem Realidade Alterada, porque o meu perfil é fechado. Mas, pois é porque eu sou professor, gente. Então, tipo assim, se eu deixar meu perfil aberto, vai aparecer aluno me procurando. Aí eu posto coisa que aluno não é pra ver, sabe? Coisa da minha vida pessoal, então... Faz isso não. Então, tipo assim, tá lá fechadinho. De vez em quando abro, mas se me mandar mensagem, eu consigo ver, responder e te aceitar. Então é isso? Então, é isso, gente. Falou, tchau, vizinho! Uhul! Tchau, vizinho!